Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV, 8 da Fibra Ótica, e também pelo site tvaberta.tv.br, e também pelo Facebook no TV Aberta SP. Se tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O entrevistado de hoje é a doutora Carmen Dória, que é presidente da Comissão da Igualdade Racial. E também Dr. Fábio Canton, vice-presidente da OAB de São Paulo. Tudo bem? Como é que vai, Carmen? Boa tarde, tudo bem, tudo maravilha, graças a Deus. É uma alegria recebê-la aqui. Espero receber muitas outras vezes aqui. E vamos bater um papo bastante legal sobre a sua comissão, o que tem acontecido no mundo, aí por aí. Bem-vindo, Canton, obrigado, outra vez, Martim, uma alegria. Mais uma vez estar aqui, sempre alegria. Agora com a Carmen Dória, uma satisfação muito grande para esse bate-papo aqui, vai ser muito bom. Hoje vai ser muito bom, sim. E me diga uma coisa, Carmen, como é que está a questão, como é que está a sua comissão? O que faz a Comissão da Igualdade Racial? A comissão está bastante evoluída, está bastante ativa, com muitas questões sendo discutidas, muita gente afluindo. Nós terminamos de proporcionar um curso sobre a história da África, que teve uma repercussão muito boa, com a interação de todos os presentes. Nós temos difundido o conhecimento, nós temos recebido muitos pedidos de esclarecimentos, pedidos de ajuda. Então, nós percebemos que está dando resultado, porque um dos nossos objetivos da nossa ordem até é essa questão de difundir o conhecimento, de participar no respeito à dignidade, à cidadania, à dignidade humana, e a nossa comissão tem feito isso. Você sabe que eu sempre percebi uma coisa, né? Isso no colégio, no ginásio, eu sou do tempo do colégio do ginásio, né? Todos nós. Né? Já faz algum tempo, mas no ensino fundamental, como se diz hoje, nós aprendemos muito sobre a história da Idade Média, dos povos europeus, enfim, mas sobre a África, que também tem sua importância no contexto mundial e também é um dos países formadores aqui do Brasil, hoje não aprende nada. Eu não conheço um estudante, eu também não saberia dizer nada assim. E a comissão da Carmen tem feito um trabalho muito interessante. Eu tive a oportunidade de participar de um dos módulos desse curso sobre a história da África, muito interessante mesmo. Quer dizer, não é só para a comunidade afro, um curso que todos deveriam participar, entender melhor a história, até porque a história faz parte da história do Brasil, sem né, dúvida. Carmen? Nós falamos dos grandes impérios, né, do povo, dos reis e rainhas, das histórias, porque todo povo tem a sua história. Então, com a África não é diferente, mas infelizmente no ensino fundamental isto é falado de uma forma distorcida. É o resquício da escravidão, é a história que o opressor contou. E o nosso trabalho é desfazer isto, já que é mandamento até constitucional, né, e mandamento divino, é igualdade entre os povos, de que nenhuma raça é superior à outra, ou melhor que a outra, que existe é uma falta de oportunidade. E então nós queremos esclarecer, queremos contar a verdadeira história. Muito bacana. E me diz uma coisa, dentro disso, da falta, você tocou um tema que eu acho que é bastante sensível, né, que é a falta de oportunidade. A política de cotas, ao seu ver, permite desnivelar essa falta de igualdade? Sim, eu entendo que sim, porque a cota é uma ação reparatória. E essa reparação, ela é em serviço. No estudo, no acesso à saúde, à universidade, no acesso ao lazer de uma forma mais ampla, porque o que nós temos na atualidade é uma igualdade formal e não real. E para diminuirmos esta desigualdade, nós precisamos de mecanismos mais eficazes, porque o que temos à disposição não está sendo suficiente. Então, a cota ela veio para reparar essa distorção histórica que perpetua desde o 14 de maio de 1888. Então, na medida em que a igualdade de oportunidade for sendo melhorada e o povo negro for ascendendo a partir do estudo na universidade, porque não é só entrar na universidade, é entrar e permanecer. Claro. É permanecer com condições, com acesso aos livros, às pesquisas, ao transporte, à alimentação, é tudo, é um conjunto que falta para essa população marginalmente excluída secularmente. Carmen, então, até um esclarecimento interessante de tantos eventos que você faz, eu assisti, que é o Day After, né, o pós-abolição.
né? Porque as pessoas acham que depois da abolição ficou tudo uma maravilha para aqueles que deixaram de ser escravos. Mas a falta de oportunidade era uma... Eu tive num canal concorrente ao nosso aqui, outro dia, que eu gosto muito, eu vi isso ontem, para ser mais exato, vi ontem, né? Passou sobre a formação do Estado brasileiro, da República Brasileira. E diz que a Guerra do Paraguai foi o centro, apareceu um historiador dizendo que era o centro da República Brasileira, está na Guerra do Paraguai, porque deu 2 polos. Um polo foi a formação do bloco militar, que Duque de Caxias, e os militares formaram um exército profissionalizado de outros negros que voltaram da guerra, que foram eles que combateram, na verdade, a Guerra do Paraguai. Eles conheceram, eles fazem a abolição, força a abolição, precipita tudo isso, eles ganharam a alforria, mas eles conheceram a pobreza, né? E aí... mas você veja, até nessa questão, os negros foram colocados na linha de frente, sim, com a promessa de que esses vencedores seriam agraciados com terras, teriam benefícios, mas o que aconteceu não foi isso, porque muitos foram dizimados e os que sobreviveram não tiveram aquela recompensa que foi prometida. E se analisarmos a história, o que aconteceu com os outros imigrantes que vieram para cá? Todos foram agraciados com terras, com estudo, com uma série de benefícios que não foi assegurado a essa população. O negro foi excluído socialmente. Ele subiu o Morro da Providência, né? Verdade. Subiu o Morro da Providência, ali fez a primeira favela com aquelas plantas que nascem no Nordeste, chamada favela, que nasce tudo junto, né? E ali eles ficaram, e aí criou-se, quando veio a República, criou-se a lei da vadiagem, a lei contra você falou na lei da vadiagem, muito bem. Para quem era essa lei? Tinha destino negros. certo. Para os negros. Porque negros libertos. O mercado de trabalho não comportava todos. E não tinha educação formal para... Não tinha. E as autoridades, tem muitos vadios na rua. Mas quem eram os vadios? Os negros que não conseguiam espaço. E essa divergência vem até os dias de hoje. A lei da vadiagem foi revogada há pouco tempo. Eu lembro quando eu tinha meus 10, 12 anos, que meu pai sempre falava que não podia ficar na rua depois das 10, que a polícia enquadrava. E quem estivesse na rua tinha que estar com a carteira de trabalho assinada. Porque se não estivesse, era enquadrado como lei da vadiagem. Lei da vadiagem era uma forma que a ditadura, você andava com documento, mas isso era mais voltado à população negra, mas você andava com a carteira de trabalho. Aí o cidadão parasse, não, você era preso para investigação. Eu me lembro, tinha que estar a carteira assinada, senão... eu me lembro bem frequentemente disso. E você vê, Carmen, nos dias de hoje, você como advogada, como representante da comunidade negra, que ocupa um cargo de destaque dentro da OAB, que sua comissão é uma das mais importantes da OAB, que está na frente do OAB. Você vê uma melhora no tratamento, nas condições igualitárias ou não? Não, estamos vendo, sim, um tratamento, ainda que a passos lentos. Se fizermos um comparativo de como era e como está, pois o fato de estarmos aqui falando sobre esse assunto, isso é um avanço muito grande, porque se fosse há 40 ou 50 anos atrás, não poderíamos falar sobre isso, era proibido. Então, o fato de termos inserção, de podermos falar, de podermos reivindicar na justiça, de exigirmos o direito, é um avanço, sim, bastante significativo em relação ao período em que o negro não era sequer considerado sujeito de direito. Ele era considerado coisa, não tinha o direito de expressão. E agora nós temos o direito de expressão. Mas você sente que há alguma discriminação na sociedade brasileira? Sim, existe muita discriminação, infelizmente. Na nossa sociedade as pessoas são avaliadas pela cor da pele, pela forma como se veste, pelo lugar onde mora, pelo salário que tem, pelo tipo físico que, infelizmente, alguns meios de comunicação... Mas você acha que com maior ou menor intensidade no mundo inteiro acontece alguma coisa assim? Sim, acontece, mas você veja, nos Estados Unidos, por exemplo, né, que eles têm um padrão bem definido para definir quem é negro e quem não é negro, é tudo muito mais radical, porque quando acontece uma situação de discriminação, as providências são tomadas com maior energia. Verdade. Agora, aqui no Brasil é tudo camuflado. O que a pessoa diz? Não tem discriminação, isso é coisa da sua cabeça, você chora o leite derramado. Porque se fosse aberto, ficava mais fácil a defesa. A defesa fica dificultada, porque na hora que você confronta o assediador, ele diz assim, eu só estava brincando. Você é muito radical e inverte tudo. Vejam os e se vitimiza, né? Veja recentes acontecimentos que foram alvo da mídia, a certeza da impunidade. A pessoa acha que pode agredir e que vai ficar por isso mesmo.
Quando você reclama, ele não acha, quer dizer, no fundo ele sabe que ofendeu. Mas para ficar bem com a sociedade, ele diz, não, eu só estava brincando, eu não sabia. Foi o caso daquele jornalista que ao vivo falou isso. O jornalista, o rapaz da FGV, também, o outro lá do Instituto Paulista, né? Achei esse negro no fumódromo, quem for o dono avisa. Como que é isso? Eu não vi isso. Achei esse escravo no fumódromo, não é isso? Escravo, isso. Quem for o dono avisa, não é? Quem for o dono avisa. Achei esse escravo no fumódromo, quem for o dono avisa. Uma universidade, o outro numa T. Agora tem um duplo espanto, eu não sei se temos tempo ainda. Tem mais 2 minutos, depois a gente vai para o segundo bloco. Um duplo espanto aí. O fato de exteriorizar, que é o que a Carmen falou, esse preconceito, esse racismo explícito, né, da pessoa, e de colocar isso na mídia social, que é o que tem a ver com o que a Carmen falou, quer dizer, a certeza absoluta de impunidade. Porque já ter esse sentimento já é absolutamente incompreensível. E mais que isso, ele não tem pudor nem receio de exteriorizar em mídia social, quer dizer, vai para o mundo inteiro instantaneamente, aquela opinião. Né? É a certeza de que não vai acontecer nada mesmo. Ele não tem nem a vergonha social, nem o medo da punição. Né? Exato, E depois porque ele acha que não vai acontecer nada. Agora, o que acontece? Acontece algo sim, o judiciário se pronuncia sim. Só que a mídia não dá a mesma visibilidade que deu quando o fato aconteceu. Então fica parecendo que não aconteceu nada. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença. Lógico. Então nós reunimos, quando nós fazemos eventos, palestras, nós comentamos, nós falamos. E quando a imprensa noticia, sai um rodapé pequenininho que ninguém percebe. Então fica parecendo que não aconteceu nada, mas acontece. Agora, é frequente em rede social isso, essa ocorrência? Ultimamente tem acontecido muito. Ainda domingo eu recebi uma denúncia. Uma menina que ela é modelo, é negra, alguém falou do cabelo dela, falou que ela era feia porque o cabelo dela era sujo, porque não é o cabelo que se considera que seja o padrão, porque a mídia disse que o padrão para a mulher é ser alta, magra, esguia, cabelos lisos e olhos claros, e o nosso Brasil não é pele assim. Pele clara, olho azul, e o nosso Brasil não é assim. Verdade. Então existe muito sim, mas existe os defensores da igualdade de oportunidade, os defensores do direito, da dignidade humana, que estão aí para fazer o contraponto. Eu vou encerrar esse bloco por aqui, voltamos já no segundo e último bloco do programa Direito e Globalização. Continue conosco. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Estamos chegando com mais notícias, promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.
Estamos de volta no programa Direito e Globalização, hoje falando sobre o tema da igualdade racial, recebendo a doutora Carmen Dora, que é advogada e presidente da Comissão da Igualdade Racial, e dividido a bancada comigo, o doutor Fábio Canton, que é vice-presidente da OAB de São Paulo. Doutora Carmen Dora, a gente está falando sobre uma questão muito dura, que é o racismo no Brasil. A senhora já foi vítima do racismo? Ou algum parente seu? Já fui vítima de discriminação racial em plena sala de audiências. Nossa. O juiz só faltou me pôr para fora pelo fato de eu ser negra. Todos que estavam na sala presenciaram e vieram falar para mim que ele me discriminou. E eu fiquei muito atenta para ver se ele ia dizer alguma coisa com relação à minha cor, para eu enquadrá-lo também. Aquele dia ia ser voz de prisão. E ele começou desqualificando a minha petição inicial. E quando eu percebi que ele estava gritando comigo e não falando alto, eu respondi à altura. Porque eu disse para ele: eu não te conheço, primeira vez que eu faço audiência nessa vara, estou te tratando com respeito, eu quero o mesmo tratamento. Ficou nítido que era uma discriminação pelo fato de eu ser mulher, ser negra e estar naquele posto, estar advogando, estar... Incomodava ele. Incomodou, por demais. Entendi. Mas, graças a Deus, eu estava bem preparada, eu sempre procuro me preparar em tudo que eu vou fazer, então ele não conseguiu o intento, que era me anular, que era me classificar como inferior, que são as características do racismo. Ele quis dizer: aqui não é o seu lugar, você tem que estar em outro lugar. E eu disse para ele: meu lugar é aqui. Eu estudei para estar aqui. E quando eu falei isto para ele, eu tinha certeza que ele ia me dar voz de prisão, porque ele achou que ele era o soberano, que ele gritava e esmurrava a mesa. Então os que estavam na sala ficaram apavorados. Agora, quando eu enfrentei e disse para ele qual era o problema com a minha inicial, que a minha inicial era fidedigna e que eu exigia respeito, aí ele parou. Depois indeferiu tudo que eu pedia. Eu protestava e ele mandava fundamentar. Mas eu fui assessora de juiz durante muito tempo. Eu gosto do direito, então eu tinha resposta para tudo. Ele não se conformou. Agora, triste esse comportamento por parte da autoridade, sim, né? Que devia já de saída, não só ser imparcial, mas dar exemplo, né? É um homem que teve a oportunidade de galgar um alto posto dentro da burocracia, que é um bom emprego, uma boa colocação, e deveria ser ele o exemplo aos demais jurisdicionados. Ali fala que ele representa para os olhos das pessoas a justiça. Isso é o que nós chamamos de racismo institucional. E já que você provocou o assunto, numa agência bancária, a gerente disse que não ia me deixar entrar porque estava pensando na segurança do banco. Rolou louco. E eu disse para ela: eu estou aqui cumprindo uma ordem judicial. Ela disse assim: não me interessa, aqui a senhora não entra. Eu disse: eu entro, nem que seja com a polícia que eu vou chamar. Chama quem a senhora quiser, mas aqui a senhora não entra. E eu entrei com a polícia, foi assim. E depois processei. Agora a polícia. Agora eu vou falar uma coisa com a senhora. Uma das reclamações maiores que eu escuto aqui no programa e na rua, e na minha comissão, que é a Comissão de Direitos Humanos, é sobre a discriminação por parte da polícia. A polícia discrimina? A polícia é racista? Discrimina. Não posso dizer que 100% da polícia seja racista, porque em toda a profissão tem os bons profissionais e tem aqueles que não merecem honrar o título e a farda que vestem. Mas uma grande parte de policiais, eles pelo jeito. É negro, vamos enquadrar. Não sei se você lembra de uma ordem racista que partiu do comando da Polícia Militar em Campinas. Eu tenho isso arquivado no meu escritório. Então por que o fato de ser negro diz que ele é suspeito? Qualquer pessoa, se for partir por esse pressuposto, poderia se enquadrar assim. Por que quando sai errado é coisa de preto? Não, não é coisa de preto. Então precisamos parar com esses estereótipos. Agora, com a polícia é mais grave, porque como eles são o poder constituído, armado, ninguém vai resistir. Então eu tenho conhecidos assim perto, jovens que foram abordados de uma maneira grosseira, afrontosa, intimidatória, com arma pesada apontada, porque eles acharam que poderiam ter alguma coisa de errado. Poderia, mas não tinha suspeita, não tinha nada, e ainda que tivesse. Então nada justifica. 3 jovens que estavam voltando de um culto na igreja, né, foram abordados pela polícia. A gente pensou que pudesse ter alguma coisa errada, mas se fosse à noite, teria se repetido o caso Flávio Santana. Mas, graças a Deus, isso aconteceu, eram 6 horas da tarde, numa hora de grande movimento em Santana, ali no cruzamento da Leite de Moraes com a Cruzeiro do Sul, muita gente olhando. Então, eles não iam fazer nada mais agressivo. Mas com Flávio Santana, por que ele morreu? Porque ele era um dentista negro que estava com um carro bom. E a polícia achou que não podia. Não foi aqui nas Perdizes que ele morreu? Foi, ele estava voltando do aeroporto, eu não lembro exatamente agora, acho que era de Guarulhos.
estava voltando que tinha ido levar a namorada dele. Eu me lembro do caso perfeitamente. Então, ele morreu por isso. E depois, por que nós temos certeza que é racismo? Porque forçaram a cena do crime, puseram arma na mão dele, puseram uma carteira, mas o movimento negro entrou pesado, buscando alternativas, e se desmascarou os policiais que forjaram aquela cena. Então, nosso apelo aqui é que haja uma conscientização maior de todos aqueles que entram na nossa gloriosa polícia militar, para que realmente façam a sua parte, que é de segurança, que a população tem medo da polícia. A população deveria respeitar a polícia, mas ela tem medo. Mas até porque a própria polícia é formada por elementos que oriundos, mulatos, brancos, negros, pardos, enfim. Então, mas você vê, você pega um menino aí da periferia, que não tem nada, só agressão. Aí abre inscrição para a polícia, né? O requisito ter 18 anos, o primário completo, o ginásio. Esse vai, aí não recebe um tratamento mais sério e já está com uma arma na mão. Aí o que ele pensa? Eu sou autoridade agora, né? E não pensa duas vezes. Porque ele está acostumado naquele ambiente de violência. Reproduzir a violência. Ninguém chegou para falar, olha, não é assim, está errado, vamos modificar. E falta investimento nessa parte. Então há necessidade de uma conscientização, de um esclarecimento constante, de uma capacitação constante, principalmente para aqueles que trabalham usando arma. O que é uma grande reclamação que há em torno da formação do policial é que a carga de direitos humanos vem diminuindo ano a ano. E da saída da tropa da escola para a rua, a primeira instrução que recebe do superior, esqueça que você aprendeu lá, que aqui é diferente. Essa é uma reclamação constante que eu escuto, constante. Reclamam para mim também, a gente ouve muito isso. Agora, o Carmen me falou, você acha que falta, eu estava pensando aqui, nesse trabalho todo que você faz de conscientização, evidentemente não só da população em geral, mas especificamente também da comunidade afrodescendente, você acha que falta uma maior conscientização por parte dos próprios afrodescendentes, não? Com relação à história, à sua posição, à necessidade de reivindicar os seus direitos? Canton, isto falta para a sociedade de uma maneira geral, e não só para os afrodescendentes. Todo mundo. Todo. Principalmente, eu viajo muito pela nossa OAB, que eu sou palestrante. Verdade. E quando a gente chega nas cidades do interior, o que você fala, o que é cotidiano aqui em São Paulo, é diferente lá no interior. Então, há uma falta de conscientização de uma maneira geral. Porque parece que as autoridades constituídas não têm interesse que o povo seja mais esclarecido, que questione. Claro. Então, veja, por exemplo, a mulher vítima de violência doméstica. Nem sempre ela sabe exatamente aonde ela tem que ir, como que ela reclama. Ela sabe que tem a Lei Maria da Penha, mas ela não sabe como pedir para a Lei da Maria da Penha ser aplicada para ela. Mas eu acho que também existe aí, nesse caso específico, eu acho que existe uma má vontade da Polícia Civil em registrar boletim de ocorrência. Você vai, qualquer que seja, não é só com mulher piora, porque é mulher, é mais fraco. Mas você chega e quer registrar um boletim de ocorrência sobre determinado assunto, clone de carro, seu carro foi clonado, você vai lá, não é aqui, é tal lugar, e ali? Pois é, você falou essa questão do clone, recebi uma reclamação agora. O cliente foi fazer um boletim porque tudo indica que o carro dele está clonado. A polícia disse que não é com ele, que é com o Detran. Mas se é uma investigação, tem que ser com a polícia. Como é que é o Detran? O Detran vai sair atrás? O Detran agora é órgão investigador. Vai sair atrás. E se o cara clona o carro, assalta um banco? É uma quadrilha. Então, olha, há uma falta de conscientização geral, né? Geral. Toda a população precisa saber mais. Fatalmente na educação, sim, né, Carmen? A nossa educação está muito fragilizada. Né? Você vê, infelizmente, Colégio do Estado quase não tem aula. Eu vejo lá com meus vizinhos, vejo com o meu neto quase todo dia volta, porque não tem professor, porque só tem 3 alunos na escola. Então, o ensino perdeu aquela qualidade. No nosso tempo, quando nós fizemos o primário, isso faz toda a diferença na construção da sociedade, né? Independentemente de origem, né? Faz toda a diferença. Então temos que mudar a cultura e a educação, temos que investir nesta área para conseguirmos uma sociedade melhor. Claro. Veja que as crianças agora ficam soltas e não encontram alguém que fale para ela, não faça isso, a criança precisa de limites. Porque se ela não tem limites, ela cresce achando que ela pode tudo, que tudo é dela. E quando ela quer uma coisa, se ela pede, o outro não dá, ela bate. E ela cresce assim. Quando ela se torna adulta, ela continua achando que pode pegar o que é do outro. E se o outro não dá, ela bate, ela mata. Então é uma questão de mudar a cultura.
temos que investir mais na educação. E aí todos nós, Claro. não só a Ordem dos Advogados, mas a igreja, as entidades de classe, os clubes, né, as reuniões sociais, tem que ter um espaço para falar dessa questão da educação e da cultura. Não tem dúvida. Carmen, nós estamos nos 2 minutos finais, gostaria de ver suas considerações finais e as suas depois, Cantão. Primeira. Nossa. Aqui é rápido. Você tem direito, todos nós temos direito, nós temos... A dignidade humana significa que nós temos o direito a uma casa, a uma comida, a uma roupa, a ser respeitado, a respirar, a transitar livremente. Então, nunca vamos aceitar quando dizem, você não pode, aqui não é seu espaço, o nosso espaço é onde nós quisermos. Nós temos o mesmo direito que qualquer outra pessoa, que qualquer outro cidadão. E se você for afrontado, está aí a lei para ser lançada à mão, está aí o Poder Judiciário para se pronunciar. Canton, seus 2 minutos Muito finais. bem, Martinho, eu quero só dizer da alegria, da satisfação reiterada que tenho de estar aqui, especialmente hoje com a minha amiga Carmen Dora, que preside a Comissão da Igualdade Racial da OAB de São Paulo, que tem feito um trabalho maravilhoso à frente dessa comissão, proativa, eventos permanentes, enfim, da verdade da escravidão negra do Brasil, junto com a professora Eunice, com a Comissão da Verdade Nacional, sim, com exibições, com debates, com palestras, 23. O Menino 23, exibição do filme. Muito bacana. Menino 23, muito bacana mesmo, recomendo. E, mais uma vez, a alegria de você, que é tão amigo há tanto tempo, e dizer para o telespectador, o programa do Martim Sampaio é um dos mais antigos no ar na televisão brasileira, fruto da qualidade do programa, de temas de interesse, não só do nosso meio jurídico, mas de toda a população. Hoje, um exemplo disso, a entrevista com a Carmen Dora. Então, os parabéns, Martim, por tanto tempo no ar e tanto sucesso que você faz. Muito obrigado. Isso, Martim, reforço os parabéns. Muito obrigado, Carmen Dora, pela sua presença, pela sua contundência. Eu gosto de gente contundente, assim, que vai, briga, para a gente construir um país melhor, que está muito ruim esse país. Obrigado, doutor Fábio Canton, pela sua presença, pela sua amizade. Martim. Obrigado. E nos vemos na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Obrigado e até lá.